Bom dia, Mengão! Saudações rubro-negras! E a história se repetiu, hein? Os ingleses na roda de novo. Uma vez Flamengo, sempre o Flamengo. E a história dando a volta, né? O mundo dando volta e a gente continuando aí e cada vez tendo que provar para eles que as coisas não são bem assim do jeito que andam falando por aí, né? Então, e aí, como é que foi? Coração na mão? Tudo deu certo no final e isso é o que importa, né? Flamengo superou mais uma vez os ingleses. E a gente está aí naquela batida com toda a confiança, porque o trabalho, quando é bem feito, o resultado vem naturalmente, né? E o nosso resultado vai vir, apesar de tudo apesar de tudo e de todos, né? Porque a gente não vai falar só sobre a hipocrisia, a soberba dos europeus, não. A gente tem que falar sobre o viralatismo que existe aqui dentro do país também, dizendo que não dá, que não vai ser assim, porque o Flamengo não está no mesmo patamar, no mesmo nível. Não só o Flamengo, mas os times brasileiros. Cara, os caras fazem uma comparação de coisas que não tem como ser comparada, entendeu? Não tem como você comparar arroz com feijão, são coisas diferentes. Então, quer dizer, não dá para você comparar o que acontece aqui com o que acontece na Europa. São coisas diferentes. Nenhum time europeu nunca disputou um campeonato brasileiro para saber se eles têm condições ou não, se eles são realmente de primeiro ou não são. Quero ver vir aqui disputar um campeonato do início ao fim, entendeu? Para ver se as coisas são assim do jeito que falam. E a gente precisa de um tempo para saber que o discurso nem sempre vem junto com a prática, entendeu? Então, os caras que acompanham, esses caras que são expert do futebol aí, né? Os caras que andam de terno e gravata falando pra caramba, especialista em futebol europeu, que não sei o quê, comenta, meu irmão, uma coisa é falar, papagaio fala pra caramba, mas não sabe nem o que tá falando, só tá repetindo, entendeu? E esse negócio da gente estar sempre valorizando demais o que vem de fora e desprestigiando o que é daqui do Brasil, o que é nosso, é complicado, né, mano? A gente tem que começar a mudar essa mentalidade, a gente tem que começar a se valorizar um pouquinho mais. Que os outros falem, mano, tranquilo. Mas agora a gente mesmo falar da gente é complicado, né? Então a gente começou a mostrar que as coisas não são assim. A gente precisa de tempo para mostrar que as coisas são diferentes, entendeu? A gente precisa de. Era muito fácil a gente disputar um campeonato mundial quando a gente já estava cansado e os caras estavam bem, entendeu? E a gente tinha ainda essa pressão de ter que ir lá e ganhar, mano. Então, quer dizer, e muitas das vezes fomos lá e ganhamos, pô. Então, quer dizer, às vezes que a gente ganhou também não valeu de nada, né? Então, quer dizer, os caras são melhores mesmo, os caras são bons pra caramba. Então, agora precisou de um campeonato com praticamente uma quantidade mínima de jogos para os caras mostrarem que as coisas não são bem assim. Então, o cara sabe que não é um jogo só. O cara sabendo que é um jogo só, mano, aí é diferente. Então, quer dizer, naquele dia o time pode não estar tão bem como poderia estar, entendeu? Talvez, porra, os melhores jogadores naquele dia não estivessem legal. Agora, um campeonato onde o cara tem que jogar pelo menos 3 partidas, aí já é diferente, entendeu? E aí a gente viu que, pelo menos em 2 partidas até agora, os brasileiros sobraram, mano. Os brasileiros sobraram. E os caras são melhores do mundo. Isso não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que eles. A gente só está dizendo que as coisas não são tão assim como estavam desenhando, entendeu? A gente, como porra, o fim do mundo e eles lá no topo do mundo. As coisas não são assim, cara. E pior de tudo é o seguinte: futebol se decide na hora, dentro de campo, em 90 minutos. Ninguém ganha antes, entendeu? E ninguém é campeão por antecipação. Para ser campeão tem que jogar. Antes de jogar, ninguém é campeão de nada, mano. Porque aqui porra, concurso de adivinhação, aí sim, concurso de adivinhação você pô, ganha por antecipação, porque você já adivinhou o que vai acontecer, e aí você ganhou, entendeu? Mas não é esse caso, entendeu? Então, aí pros infiltrados, os falsos rubro-negros, que diziam que não ia dar, que o Flamengo não tava nesse nível, entendeu? Que não sei o que. Aí, tá aí, ó. Porque o cara que é rubro-negro, de fato, não é o cara que vive fora da realidade, que sonha, não. O cara tem que acreditar, ele é torcedor, ele torce. Meu irmão, por mais que seja difícil, o cara vai lá e torce. Quantos e quantos campeonatos a gente não estava dentro e a gente foi lá buscar e conseguimos ganhar o campeonato, mano. Então, o campeonato só se ganha jogando. E não tem outro jeito, entendeu? Ninguém ganha por antecipação. Nem sempre o melhor vai ser o melhor, entendeu? E às vezes o melhor supera mesmo. E nem sempre o melhor é aquele que dizem. Melhor é aquele que é de fato. E o Flamengo foi o melhor. E a gente está junto. Você se inscreveu no canal, trouxe um amigo, está compartilhando, está gostando? Então, meu amigo, se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.